Olá, bem-vindo ao HNT TV Entrevista. Eu sou Camila Ribeiro e hoje a gente conversa com o delegado adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Nilson Farias. Seja muito bem-vindo, delegado, aqui ao podcast. É uma honra para a gente ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado a você. Delegado, o senhor atuou diretamente em um caso muito emblemático foi a morte em série de motoristas por aplicativo em Várzea Grande. Ao todo foram 3 homicídios, foram mortes aterrorizantes que marcaram aqui a Baixada pelo requinte de crueldade utilizado pelos criminosos, que em sua maioria eram menores. Se não me engano, foram 3 presos. Isso, 2 eram menores. E a gente teve 3 pessoas que perderam a vida, e depois do senhor atuar nesse caso, houve uma virada de chave, onde o senhor anuncia o lançamento de um aplicativo aqui em Cuiabá. Eu gostaria que o senhor detalhasse o funcionamento do Move VIP e de como que o senhor pretende revolucionar o mercado por aplicativos de mobilidade urbana aqui no nosso estado. Sim, muito obrigado. Realmente foi um caso muito drástico, onde pessoas se achavam no direito de brincar, de retirar vidas, porque esses indivíduos, eles falaram claramente que tinham prazer em retirar a vida, então eles chamavam a corrida por aplicativo, o motorista atendia e quando chegava no local, eles matavam aquele motorista sem motivo específico, só pela adrenalina. Então realmente foi um caso muito chocante e posteriormente a isso, eu encontrei diversos motoristas de aplicativo que conversavam comigo e tinham uma necessidade de que o aplicativo tivesse mais segurança, porque hoje a maior problema dos aplicativos é que não existe uma fiscalização, não existe uma segurança nem para o passageiro, nem para o motorista. Então, pensando nisso, diuturnamente, eu conheci o Lucas, que tinha um projeto. O Lucas é um motorista de aplicativo experiente, com 10 anos de profissão, e ele tinha um projeto de um aplicativo, e esse aplicativo era sanando diversas dores, tanto de passageiro como de motorista. Por exemplo, trazendo a comunicação antecipada. No Move VIP, você consegue descrever uma situação peculiar sua antes mesmo de chamar a corrida. Então, quando você chama a corrida, aparece para todos os motoristas. Por exemplo, eu estou com um cachorrinho de colo sem gaiola. Só vai aceitar o motorista que já sabe, já aceita essa condição. Eu estou dentro do condomínio, estou com a perna quebrada e preciso de um motorista que entre aqui dentro do condomínio e pegue aqui na minha residência. Essa comunicação é antecipada. Você consegue oferecer uma gorjeta, eu ofereço inclusive R$ 5 a mais por essa cortesia. Essa comunicação antecipada que o senhor fala é não só para o motorista, Não, mas para o também para o passageiro, isso. O passageiro. passageiro, quando ele vai chamar a corrida, ele consegue lá em opcionais colocar uma observação que aparece para todos os motoristas antes mesmo do motorista aceitar a corrida. Então ele já sabe que se ele aceitar aquela corrida, o passageiro está com a perna quebrada, o passageiro está com o cachorrinho sem gaiola, o passageiro está com uma panela de feijão para ser transportado para uma festa. Então isso faz com que não tenha uma discussão entre motorista e passageiro, que ele só descubra aquilo no momento que ele chega na sua residência. Então, quando eu vi que o Lucas realmente tinha desenvolvido uma ferramenta que sanava dores, tem isso, você tem a opção de favoritar o seu motorista. Então, toda corrida que você finaliza, aparece a opção favoritar o motorista. Então, quando você entra dentro do teu aplicativo, você entra aqui dentro do Move VIP, você vem aqui em contas, você vem motoristas favoritos. Ele aparece aqui, ó, quem está livre e quem está ocupado. Então, quem está livre é porque está online. Então, se eu quiser, ó, por exemplo, Kleber, Jonas e Jonathan estão livres. Se eu quiser que o Jonathan venha me buscar, eu não quero um outro motorista, eu quero o Jonathan, eu venho chamar, apareceu já o destino, eu coloco para onde eu quero ir e a chamada vai
diretamente para ele, E é não possível vai para também outro. agendar a corrida. Pode agendar a corrida, você tem a opção também Move Mercado, que é você está no mercado fazendo compras e muitas das vezes qual é a maior dor do passageiro hoje? Quando você chama e o motorista vai lá e cancela, porque quando ele vê que é mercado, ele cancela. E por que ele cancela tanto? Porque ele vai ter que parar 3, 4 minutos para colocar a compra e ele entende que esses 3, 4 minutos ele vai perder dinheiro. Então, o que nós fizemos? Criamos a opção Move Mercado, aonde o passageiro que está no mercado, ele vai pedir, vai ter um acréscimo de R$ 4, porém o motorista vai feliz, porque esses R$ 4 compensa esse períodozinho que ele vai parar no mercado. Então você sanou dores novamente. E nisso, como eu encontrei o Lucas e a minha esposa precisava também de trabalhar, porque minha esposa saiu do interior, veio para cá e ela queria mexer com alguma coisa, então acabou que o Lucas e a Patrícia ficaram como os administradores, eu entrei como sócio, e como sócio nessa criação, o que eu pensei? Nós temos que ter uma ferramenta que dê segurança para o motopar nunca mais acontecer o que aconteceu dos assassinatos em série. Então, o Move VIP, ele é uma resposta direta aos problemas de insegurança que a gente tem registrado aqui no nosso estado aos motoristas por aplicativo. É isso Exatamente. que motivou o senhor a Isso, ingressar nesse isso. segmento empresarial? É um aplicativo que dá mais segurança ao motorista, ao passageiro, porque tem um contato mais próximo. Os donos são identificáveis, porque você vai nas plataformas de outro país, quem é o dono? Muita gente anda, mas não sabe nem de que país que é, porque não é do Brasil. Então, você não sabe quem é o dono. Na nossa plataforma, você sabe quem é o dono, você sabe que se você esquecer alguma coisa dentro do carro, você consegue resolver por telefone muito rápido, porque os donos são identificáveis. Não é um dono de outro país que você tem que mandar um e-mail e talvez nunca vai nem ser respondido. Então aqui você soluciona os problemas. Se um motorista for descortês, você sabe com quem reclamar, que você sabe quem são os donos, as pessoas são identificadas, elas não são pessoas abstratas. Então, ele acaba sendo mais seguro, porque tem um controle dos motoristas, tem uma fiscalização, porque o motorista sabe que os donos sendo daqui, os donos vão andar no carro. Então, o motorista não quer ter uma conta fake, por exemplo, porque nós sabemos que outras plataformas, quase 50% das contas são fakes. Ou seja, não são aquele motorista cadastrado não é na verdade aquele motorista. E não tem uma fiscalização. Já na nossa, por ser local, existe uma fiscalização, um controle maior e em relação ao motorista, para não acontecer aqueles assassinatos em série, nós criamos um botão de alerta. O que é esse botão de alerta? É um botão onde o motorista que se sinta inseguro, por exemplo, uma mulher chamou a corrida, mas veio 2 homens andando na direção do carro e o motorista está se sentindo inseguro, acha que aquela situação não está certa, ele vai apertar o botão de alerta. O que é esse botão de alerta? Ele dispara para 5 motoristas mais próximos dele, vai ficar tocando nos 5 motoristas e vai acionar a central. Isso vai fazer com que todas as pessoas liguem para ele. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, eu tô levando 2 pessoas aqui dentro do carro. Gostaria que acompanhasse a corrida. Acabou. Porque se anunciar um assalto, anunciar qualquer coisa, as pessoas estão acompanhando, é um cuidando do outro. Eu entendi essa questão do botão de alerta. Você gera uma situação ali para o passageiro, se ele tem alguma intenção, alguma segunda intenção, a pessoa já vai entender que está sendo monitorada. Exatamente. Mas para o criminoso, às vezes eles são pessoas que não têm pudor. Igual o caso dessa Não, tudo bem. situação desses meninos, Uhum. que eles agiam, como o senhor falou, pela questão da adrenalina. Eles eram Uhum. motivados pela questão da adrenalina. Existe esse aviso ali, né, para os motoristas, também a central. A central faz essa comunicação à polícia? Isso, vai acompanhar, exatamente. Qual que é o objetivo? Ah, por que não é direto na polícia? Porque a polícia, eu como um policial, eu sei que a polícia ela não está aqui para atender uma situação de eu acho que é. A polícia está aqui para casos graves,
que aconteceu o assalto, ok, aconteceu uma violência, mas não eu estou com receio, porque nós não temos policiais para isso. Imagino todas as empresas quisessem fazer isso, não tem como. Então, a própria empresa criou esse botão de alerta, porque os motoristas e a central acompanham. Se tiver um anúncio de assalto ou qualquer coisa, aí sim a central ou um outro motorista que está acompanhando vai entrar em contato com a polícia. Isso faz com que a polícia não fique sendo acumulada de situações que não são crimes. Porque muitas das vezes ele aperta o botão de alerta e finalizou a corrida. Gente, muito obrigado por acompanhar. Não era nada demais. E Eram só esse pessoas querendo andar. Ok. mas ali tem um atendente ao mesmo tempo que tem os motoristas, porque eles também estão trabalhando, né. E às vezes eles podem se sentir sobrecarregados e nem Não, tanto. são cinco, os cinco mais próximos. Por que, que os cinco mais próximos? Deixa eu só Porque concluir minha ele tá no pergunta. visual. Deixa eu só concluir minha pergunta, doutor, Uhum, porque às vezes o motorista está ali trabalhando, são muitas distrações no trânsito. O nosso trânsito aqui de Cuiabá é um uhum. trânsito muito atípico. Eu nunca, em toda a minha vida de repórter, Sim, vi tanto tombamento de carro, tantos acidentes assim grandes igual tem uhum. aqui, né? Mas o atendente ele também está acompanhando simultaneamente, ali Isso, ouvindo, né? isso. Então ele também tem É, esse aciona os cinco e mais a central. Então, ou seja, por quê? Exatamente por que, que os cinco mais próximos? Porque alguém ali pode ter esse carro no visual. O objetivo é trazer mais segurança. Então, se ele se sentiu inseguro, porque o botão de alerta, ele não é para ser apertado quando ocorre um assalto. Ele é antes do assalto. Quando ele achou que está esquisito, ele aperta. E por esse motivo que não pode ser direto na polícia. Porque não é numa situação de assalto ou de caso. Ele se sentiu desconfortável, ele já pode apertar, porque as pessoas vão acompanhar e se não for nada, tá tudo bem. Então, nesse caso específico que aconteceu, se tivesse um botão de alerta entre colegas e uma central, já ia estar acompanhando. Ó, não tira a mão do volante, colocou a faca, não tira a mão do volante e não fala mais com a central. A partir desse momento já vai ligar para a polícia. Nós temos o rastreio do veículo. Ó, o veículo está no local tal, está deslocando para o lugar tal. Então nós teríamos como a polícia aí, você teria 5 motoristas próximos que poderiam chegar. A questão é que depois que teve a primeira morte, nós só ficamos sabendo dias, no mais de um dia. Por quê? então Porque a primeira família tem que dar falta. Aí depois a família vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência de desaparecimento. Nisso, o cara já morreu há muito tempo. então Então o senhor essa que é a questão, é antecipar. Então, o senhor acredita que essas mortes, elas são em decorrência, além da questão da violência, questões sociais, mas há falhas dos aplicativos? Não vou dizer falha, mas eu digo que, na verdade, ninguém nunca tinha pensado nisso. E é exatamente quando acontece uma situação, e por isso que eu falo, quem cuida do brasileiro é quem? É o brasileiro. Às vezes o aplicativo está em outro país, ele não está nem aí. Na verdade, eu falo que nós viramos uma colônia de exploração. Porque se eu paguei 253 naquela corrida e o motorista ganhou 140, 120 está indo para onde? Para outro país. 120 do dinheiro que eu trabalhei, que você trabalhou. E já quando é um aplicativo nacional, além de estabelecer uma justiça, que é 10% fixo, se deu 250, ele vai ficar com 225, que é o justo. O justo é o motorista ganhar pelo serviço prestado. E aí ele vai te atender bem, porque ele vai estar ganhando. Agora, se eu como plataforma, vou lá e tiro R$ 120 para mim, e ele fica com 140, e você está pagando 250, eu só para intermediar estou ficando com metade do valor que o prestador. Ele não vai te prestar um serviço bom, entendeu? Então, além dessa questão da segurança, o aplicativo ele também trabalha junto a essa questão do preço. Sim, o preço se o brasileiro trabalha, quem tem que ganhar é o brasileiro. Não pode vir um estrangeiro, ou mesmo que fosse um brasileiro, um empresário brasileiro, e querer ficar com quase metade de uma corrida que o motorista fez.
Porque o motorista gasta combustível, ele gasta pneu, manutenção de carro, imposto, e a plataforma vai querer ficar com metade do valor da corrida. Ou seja, quando você paga 250 e o motorista ganha 140, 120 está indo para o exterior, para pessoas que não são daqui, o dinheiro não circula aqui. Quando é uma plataforma local, a plataforma está aqui, ela vem aqui, ela grava uma entrevista, o dono grava uma entrevista, ele manda imprimir o panfleto na cidade, ele paga o influencer da cidade, ele paga a rádio da cidade. A plataforma de outro país, ela faz propaganda aqui? Não. Ela já veio aqui dar uma entrevista? Não, nunca vai vir. Por quê? Até porque o que eles estão fazendo de tirar o dinheiro do nosso povo não tem justificativo. Você pode conversar com todo motorista de aplicativo que eles vão falar, a gente só não tem para onde correr. Eles estão desesperados indo no STF. E aí foi onde eu vi que o Lucas, tudo isso que está no Move VIP hoje, o Lucas apresentou para as grandes plataformas. Falou, poxa, vocês podiam fazer isso, ficaria bom para todo mundo. Mas, na verdade, quando a plataforma é criada com foco em ganhar dinheiro, ela não está pensando em cuidar do povo. Então, quando teve essa situação dos assassinatos, quando eu encontrei o Lucas, que é um motorista de aplicativo, um menino sonhador, que desenvolveu uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta tão boa, tão boa, tão boa, que nós já temos, né, sócios no Rio de Janeiro, que está lançando a nível Rio de Janeiro, já temos que é um inspetor da Polícia Civil do Rio, temos um delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, que é o chefe do Detran, que está lançando em Belo Horizonte. Então, assim, a plataforma é cuiabana, é da Baixada Cuiabana, nascida aqui, e está expandindo a nível Brasil, já está em João Pessoa funcionando. Então, assim, realmente foi eu vi que o Lucas não tinha criado um aplicativo para tentar ser mais barato ou para tentar ser o mesmo preço. Não, ele que realmente ele sanou dores dentro do aplicativo. O aplicativo é muito bonitinho, muito fácil de mexer. E assim, os motoristas, você pode ver que em Cuiabá, os motoristas eles estão colocando o perfurado no carro deles voluntariamente. Por quê? Porque eles estão pedindo socorro para a população, falando, gente, me ajude, pede por esse, por quê? Porque você vai continuar pagando o mesmo preço, mas ele vai ganhar o preço justo. E hoje você paga um preço e ele não ganha. Então, eu já ouvi algumas declarações a respeito do Movip, essa questão que o senhor disse de nascer aqui. O senhor considera que o aplicativo tem alma matogrossense? Com certeza, o CNPJ é daqui, né? Então, hoje, mesmo funcionando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é sócio da Move VIP. Então, no Rio de Janeiro foi criado um CNPJ carioca, que fica com 50% do que for produzido, e os outros é da Move VIP. Então, o Rio de Janeiro vai estar produzindo dinheiro para onde? Para Mato Grosso. Mas Minas Gerais vai estar produzindo dinheiro para onde? Para o Mato Grosso. Então, a matriz da Move VIP é Mato Grosso. Então, eu já ouvi algumas declarações a respeito do Movip, essa questão que o senhor disse de nascer aqui. O senhor considera que o aplicativo tem alma matogrossense? Com certeza, o CNPJ é daqui, né? Então, hoje, mesmo funcionando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é sócio da Move VIP. Então, no Rio de Janeiro foi criado um CNPJ carioca, que fica com 50% do que for produzido, e os outros é da Move VIP. Então, o Rio de Janeiro vai estar produzindo dinheiro para onde? Para Mato Grosso. Mas Minas Gerais vai estar produzindo dinheiro para onde? Para o Mato Grosso. Então, a matriz da. Mas existe já essa operação de expansão e aos poucos vocês querem chegar a todos os estados? Isso, o objetivo nosso é atingir as 27 capitais. Tem uma meta para isso, um período? Na verdade, nós estamos levantando já campanhas de franqueamento, onde o franqueado, nós estamos buscando pessoas que sejam. Nós não queremos qualquer franqueado. Tem um perfil. Queremos pessoas de preferência ligadas ao setor de justiça criminal. Por exemplo, em São Paulo, estamos na tratativa com um delegado da Polícia Federal. Em Brasília, com um advogado-geral da União, com o advogado da União.
Então, assim, teremos pessoas que realmente queiram entrar, mas não com o objetivo só de, de, de empreender, mas sim com o objetivo de cuidar daquela população, com o objetivo de ter compromisso com o transporte, porque nós transportamos pessoas. Então tem que ser uma coisa séria, com um filtro sério nos motoristas que entram, que tenham um perfil educado, que saibam tratar o passageiro, e aí esses bons motoristas sejam aliados a bons passageiros, porque nós também queremos dar esse viés de seriedade exatamente para passageiro que é problemático, que tenta dar golpe, nem querer baixar o aplicativo. Nós não queremos todos os passageiros e nem queremos todos os motoristas. Nós queremos os bons motoristas e os bons passageiros. E fazer essa conexão entre eles, dando ganho verdadeiro aos motoristas. Delegado, vamos falar um pouquinho sobre a questão do botão do pânico? Uhum. Porque, em consonância com essa questão do Mob VIP, naquele Uhum. período dos serial killers, também nasceu o botão do pânico como uma Sim. resposta do Estado à segurança dos Uhum. motoristas por Sim. aplicativo. O senhor participou desses Uhum. diálogos, eu lembro do senhor ali Sim. na CESP, na Uhum. Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Como que se deram essas articulações para o botão do Sim. pânico junto com a Isso. Assembleia? Como eu falei, por isso que eu até usei o termo botão de alerta no nosso, porque o botão do pânico, ele já é um botão que vai acionar diretamente a polícia. E ele já tem que ser acionado no momento mais gravoso, quando realmente ele já viu que vai ser um assalto, aí ele aciona. A MovVip, ela criou o botão de alerta que é diferente do botão do pânico, por quê? Porque não necessita estar ocorrendo um assalto, não necessita tá, se você simplesmente se sentiu desconfortável, o motorista no caso, ele já vai apertar o botão de alerta, falar, ó, tá estranho, eu quero que acompanhe. E tem motorista que 2 vezes na semana aperta. Ah, não, gente, deu tudo certo, não teve nada de errado, muito obrigado por acompanhar a corrida. Ok, é só por uma questão mais de segurança. Mas o botão do pânico já é acionamento direto à polícia. E aí tem que ser realmente uma situação, porque, como eu disse, a polícia não pode ser acionada toda hora porque você achou que, ah, não, essa pessoa não está vestida bem e eu gostaria que acompanhasse. Porque aí você acaba impedindo com que, às vezes, alguém que realmente está sendo assaltado ou está acontecendo alguma coisa seja atendido pela polícia, né? Mas eu queria que o senhor lembrasse um pouquinho aqui para a gente, explicasse para a gente como que se deram as articulações para a gente chegar até esse botão do pânico. Então, nós temos aí os sindicatos dos motoristas, né? Os motoristas têm sindicatos, motoristas de aplicativo, que defende o interesse deles. E aí, a presidente do sindicato, que é conhecida minha, outros, tem mais de um sindicato, fizeram essa pressão e, junto com o apoio político local, conseguiram a implantação desse sistema para a segurança, para a maior segurança dos motoristas. Naquele momento, esse botão do pânico era como se fosse uma esperança, né? Para Uhum. os motoristas, o senhor sentia isso? Sim, ele é muito importante, sim. Eu acho que tudo que nós podemos fazer para prevenir é igual à Lei Maria da Penha, uma lei que vem com o objetivo de prevenir. Ontem eu até citei isso. Falei, a Lei Maria da Penha não é uma lei focada na punição, ela é focada na prevenção. Ela vem para que não ocorra a morte, para que não ocorra a violência. Da mesma forma, um botão do pânico, um botão de alerta, ele está aqui focado em quê? Que não ocorra o assalto, que não ocorra o assassinato, para que o motorista tenha segurança, porque hoje, cada dia mais, nós temos motoristas, pessoas, né, querendo trabalhar nessa área, até pela liberdade de horário, por ser autônomo, né, porque ele é dono do seu próprio destino, ele pode trabalhar a hora que ele quiser e pode parar a hora que ele quiser. Delegado, e com relação o senhor mencionou a questão da articulação política. O senhor percebeu que havia uma preocupação do próprio governo do estado, naquele momento, em fazer essa escuta ativa
a esse problema, já que esses casos, Sim. esses casos de morte, Uhum. eles tiveram uma repercussão nacional. Sim. Foi uma coisa assim muito aterrorizante para a classe, né? Uhum. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um exímio admirador do governo do nosso estado. Realmente eu vejo uma transformação muito grande em Mato Grosso. Mato Grosso, no período que eu cheguei aqui há 12 anos atrás, eu vejo só crescimento, crescimento, investimento. O governo do estado investe em segurança pública, investe nas escolas, né? Você vê que passou para oitavo no INDEB. Então, realmente, esse compromisso do governo mato-grossense com a sociedade, a gente sabe que não dá para sanar todos os problemas, mas eu vejo uma vontade grande de todas as instituições políticas e principalmente em relação aos motoristas de aplicativo. Todo mundo usa de alguma forma, mesmo quem tem carro, em algum momento pode precisar. E é muito bom, facilitou muito a vida das pessoas, né? Você poder entrar no seu celular, falar, eu quero ir no shopping. Você chama, daqui a pouco tá aí, tá te servindo bem. Então, realmente, acredito que todos, independente de que partido político seja, todos nós temos interesse na guarda, para que seja feito um serviço de qualidade com mais segurança, porque nós somos usuários desse serviço. Delegado, é nítido para a gente o seu engajamento com o aplicativo nesse momento e que o senhor difere bem o papel de delegado para empresário. Eu consigo entender que eu estou falando com um empresário nesse momento e não com um delegado, Sim. Nilson, mas é impossível a gente diferir o nosso ofício. Uhum. E toda essa experiência como investigador, ela Uhum. acabou influenciando diretamente nessa sua intenção de ter um papel na linha de frente, do outro lado ali da ponta, como investidor, como empresário, uma empresa diferente, com um fundo de responsabilidade social, essa sua função de delegado, de ver tanto horror na rua, acabou influenciando Sim, essa sua escolha? sim, com certeza. O que que acontece? Como eu falei, eu acabei entrando nessa seara. Eu comento muito com o Lucas que eu falo que assim, cara, é de Deus. Por quê? Porque eu não conhecia o Lucas. Aconteceu essa situação das investigações e por isso os motoristas sempre falavam comigo. E aí nisso eu conheci ele numa corrida. Eu fazendo uma corrida de aplicativo e eu conheci ele. Então tudo foi harmonizando. E eu nunca tinha pensado em empreender ou entrar de sócio em nada. Só que quando eu vi realmente essa função social, eu vi que o Lucas ele não estava focado em, em, em ser um empreendedor. O objetivo do Lucas era criar algo que libertasse os motoristas, que desse ganho para os motoristas, desse segurança. Eu via no brilho no olho dele. E isso aí me motivou. Falei, não, é realmente essa função social. Se fosse só pelo empreendedorismo, abrir algo, talvez eu nunca tivesse entrado, porque eu sou muito satisfeito com o salário que eu ganho como delegado, né? Tenho orgulho em dizer que nós temos um salário muito bom, um dos melhores do Brasil. Então, assim, não teria problema nenhum de ficar vivendo essa vida de servidor público apenas. Mas eu resolvi investir no Lucas e na Patrícia, que eles administram, né, a empresa. Eu resolvi investir como um investidor, por quê? Porque eu vi que realmente é uma função social. E essa função social é o que me motivou, é o que me motiva. Eu vejo os motoristas empolgados, eu falo, rapaz, nós temos a possibilidade de fazer uma revolução, de fazer o dinheiro nosso ficar no nosso país e ficar com quem é devido, que é o motorista, e não ficar a maioria do dinheiro para a plataforma, porque não seria justo. Eu falo que justiça é muito clara aos olhos de todo mundo. Então, quando você analisa uma corrida, igual eu dei o exemplo, de R$ 253, onde o motorista ganhou 140, não é justo. Se a plataforma não gasta combustível, não gasta nada. Então, o justo é o quê? É ter um valor fixo. Só que as outras plataformas de outros países
elas acostumaram, porque o motorista não tem outra opção. E eles não adianta eles falar assim, vamos parar todo mundo hoje, todo mundo tem boleto para pagar. Então a Move VIP está vindo como uma, na minha opinião, né, uma libertação dos motoristas e dos passageiros, porque agora você continua pagando o seu mesmo valor, que a corrida não é o mesmo preço ou até mais barato, mas o motorista vai estar ganhando mais. Então é uma justiça social. Delegado, agora a gente pode conversar um pouquinho sobre esse caso Uhum, dos Ubers? Vou uhum, retomar essa questão do caso dos serial killers. O senhor uhum. aceita falar sobre isso Sim, com a sim. gente? Porque é um assunto, de fato, que gera muita curiosidade dos Uhum, bastidores sim. desse caso. Eh, Como que foi lidar com jovens menores que afirmavam, reconheciam que eles estavam ali numa roleta russa de morte. E quem caísse, aceitasse ali aquela chamada, iria morrer, iria perder a Sim. vida. Como que foi ouvir isso de Eu adolescentes? falo que foi o caso mais grave e cruel que eu já trabalhei, porque eu, como delegado, né, da homicídios, eu vejo morte quase toda semana, porque uma vez na semana, a cada 6 dias, eu estou de plantão 24 horas. Igual nesse sábado, por exemplo, eu vou estar de plantão. E tudo que acontece de homicídio, e até mesmo morte natural, mas que tiver o corpo em putrefação, tudo que ocorrer de 7h30 da manhã de sábado até as 7h30 da manhã de domingo, sou eu que vou estar lá. Então, com o tempo você acostuma a ver corpos, a ver pessoas baleadas, e você entra na sua rotina. Porém, como delegado, eu me assustei quando eu vi jovens falando friamente, porque o natural de uma investigação, mesmo que você pegue o executor, é ele ou negar, ou ele demonstrar arrependimento, mesmo que seja arrependimento porque foi preso. Mas esses jovens não, eles afirmaram que se não tivessem sido presos, eles iam continuar fazendo um por dia ou até mais de um por dia, porque eles estavam entrando numa rotina de compulsiva. Eles criaram uma compulsão em matar pessoas e a compulsão deles era o mesmo modus operandi, que era chamar o motorista de aplicativo. Quando o motorista chegava, eles anunciavam um assalto, falavam que não iam fazer nada com ele, levavam para uma região de mato ou algo do tipo e lá executavam esse indivíduo. Teve uma das pessoas que, inclusive, falou que a vítima se ajoelhou e pediu para não matasse ele, mesmo se eles mataram. Então, assim, como delegado, realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo e que eu fiquei muito, muito abalado vendo essas declarações, mais do que ver o próprio corpo caído ali, né? Porque, como eu falei, isso é da minha rotina, mas essa frieza, isso mexeu muito comigo. Então, até por isso que eu acredito que quando surgiu a possibilidade de ser um investidor num aplicativo que fosse revolucionário, que combatesse esse tipo de ação, eu acreditei e acredito nesse fato, porque de fato é muito triste você pegar uma pessoa que está trabalhando, que está indo ali ganhar seu ganha-pão, essa pessoa ter a vida retirada sem motivo, que você não fez nada para ninguém, você não tem briga com ninguém, você está trabalhando para ganhar seu pão. E alguém vem por uma mera brincadeira, por um mero prazer, querer retirar a vida. Então, nós temos que combater, temos que nos unir, e por isso que esse botão de alerta ele toca também para os motoristas, porque a união faz a força, né? A Constituição Federal fala que segurança pública ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, todos nós temos responsabilidade pela segurança pública. Por isso que quando eu falo, se você viu o vizinho bater na esposa dele, você tem obrigação, né? Você tem o direito e responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de acionar os órgãos de segurança pública, porque a segurança pública não é dever só do Estado, né? Ela é dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos. Por isso que uma testemunha ela não pode ir na delegacia e ficar calada. E ela responde até pelo crime de falso testemunho. Por quê? Porque se nós, como sociedade, não nos unirmos contra as mazelas, nós deixamos de ser o quê? Uma nação. Uma nação é uma união de pessoas. E é nisso que eu acredito, que os aplicativos nacionais... E por que nós estamos expandindo para as capitais? Porque nós sabemos que tem outros aplicativos trabalhando no interior. E depois nós pretendemos fazer um transbordo de corridas. A gente não vai concorrer com eles. Nós queremos uma união, um Brasil para brasileiros. Delegado, essa questão que o senhor mencionou de uma das vítimas implorar pela vida, isso demonstra para mim, mais uma vez, a dissimulação desses assassinos, desses serial killers, e ali ouvindo eles, e ao longo da investigação, não só desse caso, mas de outros, a gente vê a recorrência dos criminosos utilizando a questão médica. Eu tenho uma disfunção, eu tenho uma síndrome, eu tenho uma doença psiquiátrica. Nesse caso, o senhor observava que era um fator de personalidade ou uma dissimulação psíquica? Eu, falando assim, né, não sou da área de psicologia, porém, na minha análise como cidadão comum, eu acredito que eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. Lógico que uma pessoa que pratica ato dessa magnitude não é uma pessoa normal, mas, ao meu ver, igual o maior, na nossa investigação, nós identificamos que numa cidade do interior do Mato Grosso, ele já tinha respondido também por delito semelhante a esse. Então, eu acredito que essas pessoas devem responder perante o tribunal do júri, né, no caso o maior, e os menores serem tratados como pessoas normais. Porém, tem que fazer uma avaliação, não sou, né, não sou perito nessa área, por um perito, para saber se realmente eles têm essa consciência do que fizeram e tinham esse pleno domínio do fato, ou se de fato eles podem ser beneficiados, né, não sei se é o termo, ou se eles podem ser tratados por um problema psiquiátrico. Mas, ao meu ver, pela frieza, pela forma que falaram, para mim eles tinham consciência, sim, e sabiam da maldade que estavam praticando, só que queriam adrenalina e acabaram praticando essa maldade. E agora tem que responder, né, perante a justiça. E espero que a justiça, como eu falo, nós somos uma sociedade. A Polícia Judiciária fez o seu papel ali e agora cabe ao Judiciário, ao Ministério Público, dar continuidade a essa investigação. Eles agiam pelo desejo de matar, delegado? Sim, eles falaram claramente isso. Falaram que isso causava uma adrenalina e essa adrenalina o levavam a continuar praticando crimes daquela mesma natureza. E o senhor disse que essa investigação gerou um desgaste, né? Como pessoa. Sim. No senhor. Por quê? Não pela forma do homicídio, mas pelo comportamento dessas pessoas, principalmente de falar, até mesmo filmado, na frente do filmador, que eles tiveram prazer em praticar. E aí você até comentou da questão cognitiva. Eu atuei num caso na cidade de Sorriso, em que um cidadão ele arrancou o coração da tia dele. Esse Né? foi também foi bastante forte. E ele falou para a própria imprensa, né? Ali dava para ver claramente, para quem não é perito na área, dava para ver claramente que ele não era normal da cabeça, porque ele ouvia vozes do exterior, ele falou isso para a própria imprensa, que ele ouvia vozes e que essa voz, ele não tinha um raciocínio lógico normal, diferente dessas pessoas que fizeram esse ato aqui em Cuiabá, que eu já via uma orientação no tempo, espaço, não tinha nada desconexo.
Então é por isso que eu acredito que eles provavelmente não se enquadram em uma alteração psíquica dessa magnitude de caber uma medida de segurança, por exemplo, que seria um tratamento psiquiátrico. Acredito que não, mas não sou perito para poder afirmar nada. Era uma motivação pessoal Sim, de cometer isso, maldades. um deles informou na época que o irmão tinha sido assassinado num roubo. E desde então ele falava que nos próximos casos que ele se envolvesse, quem iria perder era a sociedade, não ele. Entendeu? Então, toda vez que ele fizesse um roubo, ele iria, ou algo do tipo, ele iria ser o que mata e não o que morre. Era uma mudança de papel, uma vingança Uhum. pessoal, não Sim, contra quem matou o irmão, mas contra. exatamente. Contra a sociedade como um todo. A gente percebe um fundo muito, muito abrangente na vida desses jovens, né? Uhum. Do caso específico desse, ele tinha um histórico passado de violência na família. Mas os demais, que foram Não. cooptados e Então, absorvidos por essa operação? que era maior também já teve no passado situação de homicídio, e um deles, que é o que, na minha opinião, teve menor participação, ele é de uma família boa, é, assim, não, pelo que eu ouvi falar, né? São pessoas que são de pessoas do bem. O jovem é um jovem que começou a ficar muito solto na rua, fez as amizades, então ele acabou acompanhando os colegas nessa trajetória e acabou entrando num poço sem fundo, né? Praticando atos de extrema crueldade junto com esses jovens. Então, fica uma dica aí para toda a sociedade. Eu tenho filho hoje, que nós temos que cuidar dos nossos jovens. Não dá para deixar o seu filho ir para qualquer lugar solto, porque você não sabe o que ele está fazendo, você não sabe as amizades que ele vai fazer e você não sabe os atos que ele pode praticar. E dependendo, um jovem pode praticar um ato que nunca mais vai voltar atrás. Nunca mais ele vai ter a vida dele de volta. E às vezes ele vai tirar a vida de outras pessoas, como foi o caso, e acabou. Ele pode ter destruído boa parte da vida dele e de outras pessoas, por quê? Porque ficou muito solto. Então, é bom que o pai e mãe tenham controle, um comando e controle sobre os seus filhos, para que amanhã não chore, né, devido às atitudes que os seus filhos tomaram sem seu conhecimento. Então, é muito importante orientar os filhos, guiar eles no bom caminho, né, como a Bíblia fala, ensina o caminho certo. Lógico que a decisão é deles, mas nós, como pais, temos que trazer para próximo, ter o controle, mais ou menos, pelo menos, do que eles fazem e não deixar solto, porque se você deixa solto, o mundo às vezes traz coisas muito ruins e o teu filho às vezes nem era para estar nessa situação, porém depois que entra é difícil de sair. E isso até com droga também, né? Às vezes um jovem de 12, 13 anos está solto na rua e é cooptado para usar drogas e acaba não conseguindo sair, acaba virando um dependente químico e acaba trazendo um problema muito grande para a família. Então, é muito importante que eu fui delegado da Delegacia do Adolescente já também, e da DEA, e é muito importante que os pais estejam presentes na vida dos filhos. O senhor falando sobre isso me faz lembrar uma declaração do governador Mauro Mendes a respeito da infiltração do crime organizado nas áreas cinzas, nas áreas de poder. Em contrapartida, além dessa questão deles se infiltrarem nos poderes, eles também estão indo lá no começo, na escola, se aproximando dos adolescentes e das crianças. Como o senhor observa o senhor, como tem esse Uhum. passado de delegado da criança e do adolescente, não sabia que o senhor já tinha Uhum. atuado nesse segmento da polícia. Como que o senhor observa essa atuação do crime organizado junto com os menores? Sim, Dentro das periferias, principalmente, acredito. sim.
Eu, inclusive, sou né, oriundo de escola pública, sou negro, perdi minha mãe com 2 anos, perdi meu pai com 8. Repeti a terceira série, eu sempre gosto de contar isso, porque a minha história é uma história assim, eu tinha tudo para dar errado. Então, repeti a terceira série, eu vivia em comunidade, pô, não gostava de estudar, fiz 3 provas para soldado da PM, não consegui passar. Continuei estudando. A história do povo preto pobre. Continuei estudando, focando. Eu trabalhava de garçom, eu fui motoboy. Meu primeiro concurso foi para motorista particular. Então, eu trabalhei como motorista. Eu trabalhei como ajudante serralheiro. Então, eu venho de uma origem. Eu fiquei 7 anos trabalhando como garçom. Eu tenho as veias do pé que tudo estourado. Então, assim, por isso que eu falei que não é a questão de empreendedorismo só. É você saber o que quem está ali na base sente. E o que é isso? Sentir na veia. Eu sinto, quando eu vou numa escola pública, quando eu estava na DEA, cara, eu sei o que é uma escola pública, eu sei o que é estar ali. Eu era da turma do fundão, era da turma do fundão, de fazer bagunça e tal. E até que um dia um amigo passou um cursinho, fez uma bolsa, deu uma bolsa de estudo para os alunos daquela escola que fizesse um cursinho para sargento do Exército. E eu fiz aquele cursinho e não estudei nada, e não queria nada com nada. Só que um dos nossos amigos, ele estudou, ele, que é o Wesley, ele passou na prova para sargento do Exército. E eu lembro que dentro de acho que 9 meses, 10 meses, ele fez o curso e ele que saiu de lá, ele comprou um Golf Pérola, branco Pérola. Aquilo ali me motivou. Eu falei assim, caramba, então se eu estudar, por isso que eu queria ser soldado da PM. Porque eu falei, cara, tudo que eu quero é ter um carro. Na nossa época era muito difícil ter um carro. E As era o pessoas, auge, e né? isso, Tinha todo uma mundo questão de queria ter um carro. status muito grande. Isso, e eu queria só ter um carro. Eu falava, não, então eu quero ser soldado da PM. E eu não consegui, mas eu não desisti, eu continuei estudando. E aí, quando veio o concurso para motorista, eu passei no concurso, foi o primeiro concurso que eu passei, motorista profissional do governo de Minas, de Juiz de Fora. Eu fui do Rio para Juiz de Fora. E nisso veio o concurso de agente penitenciário. Eu passei no concurso de agente penitenciário, só que no de agente O senhor penitenciário, atuou dentro das da penitenciária, penitenciárias, sim. então. E no concurso de agente penitenciário, eu fui o primeiro lugar do estado no meu concurso. E eu gabaritei a Isso prova. no Rio. Isso em Juiz de Fora. Eu Ah, fiz a Juiz de prova. Fora. Porque Juiz de Fora, o Rio é 130 quilômetros. Sim. Aí eu fiz a prova para Juiz de Fora e passei, fui, atuei em Juiz de Fora, fiz faculdade e comecei a focar em concurso para delegado. Nisso, quando não estava conseguindo passar para delegado, que é um concurso muito complexo, eu fiz a prova para a Polícia Civil do Rio, passei para inspetor, e foi quando veio a prova de oficial da Polícia Militar, e eu passei. Aí veio a prova para delegado da Polícia Civil da Bahia, eu passei, e fiz para delegado do Mato Grosso, passei. Então eu passei em 3 concursos, sendo maiores, né, que eu digo, delegado da Polícia de Mato Grosso, Bahia e oficial da PM de Minas Gerais. Escolhi Mato Grosso, vim para cá. Então, assim, quando eu falo por que eu fiz esse contexto? Quando eu falo de escola pública, facção, infiltração de. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que é estar lá na ponta. Então, o que eu acho? Os jovens que estão lá, eles veem o quê? O status. O status. O status. E hoje, com o Instagram, as facções, quem tá fazendo alguma coisa, ele posta ali o status dele. Ele com carro. Por exemplo, o que me atraiu estudar para um concurso? Porque o Wesley passou para sargento do Exército e eu vi ele chegando com carro. Aquilo ali foi a minha motivação. E eu, que não gostava de estudar naquela época, tive que estudar. E o meu irmão, que ficava falando comigo, o melhor caminho, o caminho para quem não tem condições, é estudar, que aí você consegue. E eu comecei a ver que era verdade, porque eu vi acontecer na minha frente.
Então, quando você tem exemplos de pessoas que estão ali naquela comunidade e se dão bem em virtude do estudo, você vai seguir. É igual quando você faz um projeto de esporte numa periferia. Se você vê algum colega se destacando, né, igual a Rebeca, se destacou, o exemplo arrasta. Então, quando você vê dar certo, e hoje o crime organizado, vai lá, o cara posta no status dele, quando deu tudo certo, ele vai lá e posta o carro. Mas alguém posta na penitenciária? Você já viu algum status de alguém, algum traficante ou alguém do tipo, postar assim, poxa, tá difícil aqui na penitenciária hoje, hein? Nossa, no dia dos namorados, a minha namorada tá lá na rua e eu tô aqui preso na cadeia. Ninguém posta isso. Então, Então, o jovem se aproxima pela questão do status. claro, é o que ele deseja. Ele quer ter. Todo mundo quer ter poder de alguma forma. Se você está numa empresa, você quer galgar um cargo maior. Se você está numa área militar, se você é soldado, você quer ser cabo. Se você é cabo, você quer ser sargento. Isso é natural. Então, o jovem ele vê ali um status de poder. Por exemplo, quando você vai numa favela carioca, pô, tem um jovem andando com uma arma, um jovem de 12 anos. Poxa, então ele tem algum poder? Tem. Só que, igual eu falei, o que ninguém mostra, muitas das vezes, é o que acontece com esse jovem daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, ele já morreu, ele já foi assassinado, ele já está preso. Então, não é um caminho bom. E hoje nós temos aqui o governo do estado demonstrando, aí transformando as escolas em cívico-militar, eu acho excelente. O senhor apoia essa expansão Apoio, das escolas militares? apoio. Por quê? Porque é hierarquia, disciplina. Não é que quem está ali vai ser militar. Não. Mas você coloca a hierarquia, disciplina, valores éticos para essas crianças. E você começa a demonstrar que o Estado está ali presente, eu vejo o investimento. Então, hoje, o investimento na área de educação, na área de esporte, as pessoas, você ter exemplos de pessoas ali, você chegar ali no Várzea Grande e falar assim, é, essa pessoa era da escola pública tal e hoje ele é juiz. Hoje nós temos pouquíssimos exemplos assim, infelizmente. Você pega e faz uma pesquisa entre juízes, entre delegados, entre promotores, quais saíram de periferias. Entendeu? Eu saí de uma periferia, eu estudei escola pública. Sei que tem outros, mas eu falo, são exceções. Então, o que nós precisamos fazer mais? Eu fui extremamente beneficiado com esse cursinho, que era um cursinho particular, que resolveu fazer um papel social. Ele foi lá e falou, ó, quem for dessa escola vai pagar 20% só do valor da mensalidade. Aí ficou num valor acessível. Então, se todos nós pensarmos de forma social, nós vamos ajudar a periferia. E assim, e não é só o governo. Você vê que o cursinho fez uma ação social. Então, muitas das vezes, a gente coloca tudo nas costas do governo. Ah, mas o governo tem que fazer isso. Porque aí fica fácil, a gente tira a nossa responsabilidade. E quando todos nós pensarmos, não, o que eu estou fazendo como cidadão para ajudar quem está na periferia? Aí a coisa anda. Só para a gente encerrar esse ciclo e a gente partir para só mais duas perguntas que eu quero fazer para o senhor. O senhor disse que encontrar os corpos ali era o final já, né? Aconteceu mais um crime, era ali a chancela de que o senhor teria mais um aprofundamento da investigação. Mas quando o senhor encontrava os corpos e a partir do momento que o senhor ia montando esse quebra-cabeça, o senhor conseguiu identificar que haviam falhas por parte das empresas, dos aplicativos, haviam falhas para proteger esses motoristas, esses trabalhadores que estavam ali só querendo ganhar o pão para sua família? Havia como impedir que aquela cena de encontrar aquela pessoa morta
não acontecesse? Na verdade, assim, não, como eu falei, não vejo falha. Eu vejo que após essa situação, pelo menos nós na Move VIP, nós criamos um botão de alerta para que quando for algum motorista que estiver na Move VIP não venha a acontecer. Porém, não tem como você impedir quando é uma tragédia grande, por exemplo, quando um aluno leva uma arma para a escola e resolve atirar em todo mundo. Aí daqui a pouco você vai criar regras, mas não dá também para, nesse caso aqui, até defendendo os aplicativos do exterior, não dava para prever. Você muitas das vezes não consegue pensar em tudo. Mas como aconteceu, eles já poderiam ter criado? Poderiam. Não criaram também. Mas nós que estamos na ponta criamos esse mecanismo, que é mais um mecanismo de defesa. O governo criou o botão do pânico. Então, assim, são ações demonstrando que nós queremos o bem do profissional que trabalha como motorista de aplicativo. Delegado, e a gente sabe que as pessoas que acabam tendo um protagonismo em órgãos públicos muito grande, o senhor ficou muito visível, muito conhecido, não só por esse caso, mas outros casos que o senhor atuou ali à frente, mas principalmente esse que deu ao senhor assim uma fama, né, muito grande. Mas houve algum convite para o senhor concorrer às eleições de 2026? O Sim, senhor foi cooptado por quais não. partidos? Tiveram pessoas que se aproximaram, sondando a possibilidade. No entanto, Para deputado estadual? sim, mas eu não quis, não quero ter entrar na vida política, pelo menos não ainda. Por quê? Porque o meu objetivo, nesse momento agora, é trabalhar essa questão do aplicativo, que ver a minha esposa junto com o Lucas e fazer, porque eu acredito que esse papel social é um papel que abarca todos os partidos. Eu não preciso ter um partido político para poder fazer uma coisa que seja boa para todo mundo, Mas entendeu? o senhor compreende que para a gente mudar de fato a sociedade, passa também por esse fator político. Para a gente Ah, sim, conseguir sim, sim. criar leis, são os Ontem, legisladores, os ontem inclusive, deputados. inclusive, me questionaram, né? Eu citei que o maior responsável quando você fala em criminalidade, tudo, nós não temos que ficar focados no judiciário, no Ministério Público, ou na polícia. Isso aqui é um conjunto que trabalha, mas nós trabalhamos dentro de uma legislação, são regras. Se hoje, eu até citei esse exemplo, se você coloca uma partida de futebol, a partida de futebol não tem regra, se receber a bola na frente, você está impedido. Esse seria, Se então, o talvez legislador. a motivação para o senhor, como o senhor deixou em aberto, hoje não, mas talvez seria essa motivação para o senhor Se, ingressar nesse se, segmento? se um dia eu entendesse, não é de forma alguma, não tem pretensões políticas, mas se um dia eu entendesse que a minha atuação, porque eu acredito muito na transformação social, se eu entendesse que a minha atuação, independente de questão partidária, independente de questões financeiras, que essa atuação pudesse trazer um bem para a sociedade, como eu falei, mesma coisa do aplicativo, eu não entro com o objetivo de ser um empreendedor, um empresário, porque não é. Eu venho de uma história sofrida, Sim. entendeu? Sou aquele negão que foi criado em comunidade, que quando virei delegado, eu já ouvi várias vezes piadas, já ouvi funcionário falar assim, mas doutor, você pode ser sincero com o senhor? Pode. O senhor parece um pagodeiro. Eu falo, mas pagodeiro não pode ser delegado? Eu não posso ser delegado, um cara que veio da periferia, que curte meu pagode, que ouve minha música, que ouve uma coisa raiz, e ser delegado e ser uma autoridade.
Aí ela, acho que pode, né? Então, se for uma questão social, se eu puder, de alguma forma, influenciar positivamente na vida de quem está lá nas comunidades, nas periferias, eu, sim, entraria, mas hoje eu não, de verdade, E quais não penso nisso. partidos convidaram o senhor? Essa Não, sondagem foi não, por quem? não, foram algumas pessoas ligadas à política, mas não teve nada de partido A ou partido B, não, entendeu? São pessoas com mandato. São pessoas próximas a essas que vieram me procurar, me Ah, então sondar se eu figuras tinha. internas Porque de o que partido. acontece? Falta uma representatividade negra, entendeu? E nessas áreas. Eu creio que tem que ter. Não sei se seria eu o nome, igual eu falei, nunca parei para pensar nisso. Mas que realmente nós precisamos ter exemplos. Por que eu cito? Sempre cito, falar, eu repeti a terceira série, não gostava de estudar, porque eu sei que o jovem que está lá na periferia, ele vai se identificar e falar, poxa, espera aí, então se esse negão aí, que não gostava de estudar, que repetiu a terceira série, ele resolveu virar a chave quando ele estava lá perto da oitava série, e ele virou delegado de polícia, eu também posso. Entendeu? É isso que eu acho que tem que ter. Nós temos que ter referências. Fala assim, não, poxa, que legal. Quando eu estava na DEA, eu dava muita palestra em escola pública. E eu sempre faço questão de frisar isso. Frisar que eu fui garçom, eu tenho muito orgulho disso. Garçom, motoboy. Eu tenho essa vivência de quem está na ponta. E quando eu era garçom, eu falava que queria ser delegado. Muita gente, colega, às vezes, garçom, falava assim, mas você não acha que você quer demais? Você é garçom aqui, tipo, você está pensando em um negócio longe. Mas hoje eu sou delegado. Então, todo mundo que está ali na periferia, que estuda escola pública, se sentar, se quiser, ainda mais hoje com a tecnologia que tem, você que é jovem, pega, senta, vai estudar, muda o seu destino. Por quê? Porque, vamos lá, eu não estava na periferia do Rio, eu não poderia ter virado lá atrás um traficante? Poderia. Só que hoje eu estou com 42 anos. Talvez eu não chegaria aos 42 anos. Porque é isso que o jovem muitas vezes não para pensar. Dificilmente alguém aposenta no crime. Você não vê criminoso aposentado. Poxa, não. Ele vai preso, ele morre, ele tem uma vida incerta. Agora, quando você estuda, quando você vai lá na escola cívico-militar, presta atenção no que o professor está falando, resolve sair do banco do fundo, vai sentar no banco da frente, estuda para um concurso. Aí, igual eu falei, o Wesley, ele comprou o Golf Pérola e encheu meus olhos. Eu não consegui comprar, nunca tive o Golf Pérola, mas quando eu fui delegado, estava um sorriso ainda, eu comprei uma BMW Pérola. E foi o carro que marcou minha vida, eu sempre conto isso. Então, assim, se você estuda, se você está ali, não acredite no que os outros falam, que você não vai sair dali, que quem está em periferia não consegue ir para outro lugar. Consegue sim, e principalmente a turma do fundão são os mais inteligentes. Quando um cara sai lá do banco do fundo, ele resolve estudar, ele passa. E outra, eu fui o primeiro colocado aqui da minha turma de delegado. Tanto é que na minha turma eu sou chamado de 01. Então eu sou o delegado negão da periferia, que foi o 01 da minha turma. Então eu estudo que vai passar. Tá certo, delegado, muito obrigada De pela sua nada. presença aqui, obrigada por todos os esclarecimentos que o senhor fez a respeito desse caso que foi tão marcante e também por nos explicar o funcionamento. Só uma dúvida, hoje quantos motoristas já aderiram ao Uhum. Move VIP? Aqui em Cuiabá, 2.000. 2.000 em Cuiabá, em Mato Grosso a gente tem já operações em outras cidades ou só aqui em Cuiabá? Não, em João Pessoa nós estamos com 500 motoristas. 500 E no Rio motoristas. começou o cadastro agora, e em Belo Horizonte também começou a fase de cadastro. Então, no Rio de Janeiro e em BH, a gente está na fase Fase de de cadastro. E cadastro. Juiz de Fora também, fase de cadastro. Quando o senhor fala Cuiabá, Cuiabá é Várzea Cuiabá e Várzea Grande, Grande, metropolitano. região metropolitana, tá certo.
Tá certo, delegado. Eu desejo muito sucesso ao Joia. senhor no seu empreendimento e parabéns pela sua Obrigado. atuação como delegado, atuando não só em desvendar esses casos de homicídio, mas também em proteger a pessoa, que também é uma das funções, como o senhor estava falando Hum. para a gente, da DHPP, atuando em casos de sequestro, salvando vidas também, não só solucionando crimes de assassinato. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Continue nos acompanhando no hnt.com.br. Siga o Hipernotícias no Instagram, se inscreva em nosso canal do YouTube. Todos os dias, muito conteúdo sobre tudo o que acontece em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Até o próximo episódio.